Jesus e as parábolas do fim. Episódio 5. O joio e o trigo. A paciência de Deus tem limite. Imagine um campo vasto, estendendo-se sob o sol. Ali, lado a lado, crescem plantas que parecem semelhantes à primeira vista. Um olhar mais atento, contudo, revela uma diferença crucial. Algumas hastes carregam grãos dourados e cheios, prometendo uma farta colheita. Outras, finas e estéreis, são apenas ervas daninhas, disfarçadas, sem valor real. Essa imagem simples guarda uma verdade profunda sobre a vida e as escolhas que moldam nosso interior. Se a sua vida fosse esse campo, o que encontraria florescendo nele? Seriam frutos de amor, serviço e generosidade, ou espinhos de egoísmo e vaidade? Essa pergunta nos convida a uma reflexão essencial. E para acompanharmos juntos essa jornada de autoanálise, temos uma mensagem que nos guiará. Repita-o e, se puder, escreva nos comentários para afirmarmos essa intenção. Eu escolho ser trigo, buscando a luz e frutificando em amor. Que essa frase ressoe em seu coração enquanto desdobramos os mistérios de uma das parábolas mais reveladoras de Jesus. Não se trata de uma história distante, mas de um espelho que reflete as decisões tomadas a cada instante. O caráter cultivado no silêncio da alma. A parábola do joio e do trigo é um convite urgente para examinarmos a semente que permitimos germinar em nosso solo interior e o que realmente estamos produzindo. Prepare-se para ver sua própria vida sob uma nova perspectiva, desafiado a discernir a essência por trás das aparências. Para compreendermos plenamente a mensagem que a parábola nos oferece, vamos nos aproximar do texto bíblico com atenção e reverência. A narrativa está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Ouça com o coração aberto, permitindo que cada palavra toque sua alma. Imagine a cena. Um homem dedicado que semeia boa semente em seu campo, esperando por uma colheita abundante. Mateus 13, 24. Jesus lhes apresentou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas a noite chegou, e com ela a oportunidade para o mal agir despercebido. Pense na traição silenciosa, na inveja que se infiltra sem que notemos, nos pensamentos destrutivos que são semeados na escuridão. Mateus 13, 25. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. O tempo passou, as plantas cresceram e as diferenças começaram a surgir. O que parecia semelhante no início agora se revelava. Mateus 13, 26. Quando, porém, a planta cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Os servos, perplexos, confrontam o dono da casa, questionando a origem da erva daninha. Mateus 13, 27 e 28. Então, chegando os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeou o Senhor boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. A resposta do mestre traz uma sabedoria que vai além do simples cuidado com a lavoura. Pense na dificuldade de arrancar o mal sem ferir o bem que está entrelaçado a ele, na complexidade de julgar antes do tempo certo. Mateus 13, 28 e 29. E os servos lhe perguntaram: quer que vamos juntar o joio? Ele, porém, respondeu: não, para que ao juntar o joio, vocês não arranquem com ele também o trigo. A ordem final define um tempo para a separação, um tempo para a colheita e o acerto de contas. Mateus 13, 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Essa é a história, simples em sua forma, mas carregada de simbolismos profundos que se aplicam diretamente às nossas vidas e ao mundo que habitamos. A parábola que acabamos de ouvir é como uma chave que abre portas para entendermos realidades espirituais e existenciais. Para que essa chave cumpra seu propósito, precisamos decifrar seus símbolos.
O campo, por exemplo, não é apenas terra cultivada. Na explicação que o próprio Jesus dá mais adiante, ele representa o mundo, o palco da vida humana, com toda a sua diversidade, conflitos e coexistência de bem e mal. Mas podemos também ver o campo como o solo da nossa própria existência, o terreno onde pensamentos, sentimentos e ações germinam. A boa semente semeada não são apenas indivíduos predestinados, são os filhos do reino, sim, mas essa identidade se manifesta em atos concretos. São cada pensamento nobre, cada intenção pura, cada palavra de conforto, cada gesto de ajuda, cada esforço para construir algo bom. A boa semente é a própria natureza divina que busca crescer e frutificar em nós e através de nós. E o joio? O joio representa tudo que se opõe à boa semente. Não são apenas pessoas más, mas as manifestações do mal, a inveja que nos consome, o ódio que nos envenena, a ganância que cega, as mentiras que proferimos, a vaidade que nos afasta da realidade. O joio é o padrão de pensamento e comportamento que nos impede de viver segundo os princípios do amor e da verdade. Quem semeou o joio? O inimigo, conforme a parábola. Essa figura sombria pode ser vista como as forças espirituais que operam contra o bem, mas também como as tentações diárias que se apresentam sorrateiramente, desviando-nos do caminho da luz. É aquela voz interior que sussurra dúvidas, que incentiva o egoísmo, que justifica a injustiça. Entender esses elementos nos mostra que a parábola não é uma alegoria distante, mas um mapa para navegar pelas complexidades do mundo. E mais importante, do nosso próprio ser. Ela nos força a olhar para dentro e questionar qual semente está sendo nutrida no solo do nosso coração. Essa coexistência do trigo e do joio no mesmo campo por um tempo determinado nos leva a uma reflexão essencial sobre um atributo divino, a paciência. Por que o dono do campo permite que o joio cresça junto com a boa semente, em vez de arrancá-lo imediatamente? Essa permissão reflete a imensa longanimidade de Deus, sua tolerância e clemência para com a falibilidade humana. No entanto, essa verdade crucial levanta uma pergunta desconfortável para cada um de nós. A paciência de Deus é um convite genuíno à mudança, um tempo concedido para o arrependimento, ou podemos, de forma perigosa, interpretá-la como uma permissão implícita para continuarmos em caminhos errados. É vital não confundir a infinita bondade e paciência divina com complacência. A complacência nos leva a adiar decisões importantes, a negligenciar a necessidade de arrependimento, a pensar que há tempo de sobra. Podemos nos iludir, acreditando que as consequências de nossas escolhas distantes nunca nos alcançarão. Essa atitude letárgica é um dos maiores obstáculos ao crescimento espiritual e à transformação genuína. A paciência do Criador se manifesta de inúmeras maneiras em nosso cotidiano. Ela se revela nas oportunidades que nos são dadas para corrigir um erro, na chance de reconstruir um relacionamento após um desentendimento, na força para nos levantarmos depois de um fracasso moral ou espiritual. Vemos sua longanimidade quando perdoamos quem nos ofendeu, refletindo um fragmento de seu caráter. Vemos sua paciência no sol que nasce para justos e injustos, na chuva que rega tanto o trigo quanto o joio. É um tempo de graça, uma janela aberta para que a boa semente em nós seja nutrida e cresça, e para que o joio seja reconhecido e descartado. A parábola nos lembra que, embora a paciência exista, ela tem um propósito definido e um horizonte final. Enquanto o tempo de paciência divina se estende, uma sombra particular pode se manifestar, tanto na comunidade de fé quanto no recôndito de nossos próprios corações. A sombra do joio disfarçado de trigo. A parábola toca em uma ferida real, a existência de falsidade e hipocrisia.
Pessoas que parecem piedosas por fora, mas cujas intenções e ações interiores não condizem com a aparência. Mas antes de apontarmos o dedo para os outros, a parábola nos convida a um exame introspectivo honesto. Em quais aspectos da sua vida você está apenas parecendo trigo, mantendo uma fachada que esconde um vazio interior ou motivações impuras? Por que agimos assim? Muitas vezes é o medo do julgamento, a pressão social dentro ou fora da comunidade religiosa, a busca incessante por aprovação alheia ou simplesmente a falta de coragem para sermos autênticos. Essa ausência de transparência nos leva a esconder nossas verdadeiras lutas, a camuflar nossas falhas e a apresentar uma versão idealizada de nós mesmos que simplesmente não é real. A hipocrisia pode se manifestar de formas sutis, uma palavra de crítica dita sob o pretexto de ajudar, um ato de generosidade motivado pelo desejo de reconhecimento, orações públicas fervorosas que não se alinham com a vida privada ou o simples ato de concordar com algo que não acreditamos apenas para evitar conflito. Essas manifestações do joio interior corroem a autenticidade e impedem o crescimento genuíno. Para cultivar a honestidade e a clareza interior, precisamos de coragem para nos olhar sem filtros, confessar nossas fraquezas e alinhar nossas ações com nossos valores declarados. É um processo contínuo de descascar as camadas da falsidade, buscando viver de forma integrada, onde o que somos por dentro corresponde ao que mostramos por fora. A parábola culmina com a colheita e a separação final. O trigo é recolhido para o celeiro, mas o joio tem um destino diferente: ser amarrado em feixes e queimado. A menção do fogo como destino do joio é um elemento que frequentemente gera temor, associado ao juízo eterno. Contudo, é importante olharmos além do medo e buscarmos o significado mais profundo desse simbolismo. O fogo, no contexto bíblico, muitas vezes representa não apenas destruição, mas também purificação e provação. Pode simbolizar o processo pelo qual tudo que é falso, impuro e destrutivo é removido. O destino do joio pode ser entendido como a consequência natural de uma vida que se recusa a se alinhar com a verdade e o amor. Uma vida construída sobre falsidades, egoísmo e rejeição dos princípios do reino acaba se autodestruindo, se tornando estéril e sem valor para o propósito maior. O juízo, nesse sentido, não é uma punição arbitrária de um Deus vingativo, mas a inevitável manifestação das escolhas feitas ao longo do tempo. É o resultado de permitir que o joio cresça sem impedimentos, sufocando a possibilidade de frutificação. A parábola, ao falar do joio sendo queimado, nos confronta com a seriedade de nossas escolhas e a urgência do arrependimento sincero. Buscar uma vida que reflita os valores do reino, amor, justiça, misericórdia, humildade, é a maneira de garantir que somos identificados como trigo na hora da colheita. A esperança não reside em escapar do juízo, mas em sermos transformados por dentro, purificados de tudo que nos impede de sermos quem fomos feitos para ser. O fogo pode, assim, ser visto como a intensidade da verdade divina que revela e consome a falsidade, deixando apenas o que é puro e verdadeiro. Enquanto o joio enfrenta o destino do fogo que revela e consome, a parábola oferece uma visão contrastante e esperançosa para o trigo. Há uma promessa de glória reservada para aqueles que escolheram cultivar a boa semente em suas vidas. O texto diz que o trigo será recolhido no celeiro e Jesus acrescenta que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Isso não é apenas uma descrição do futuro distante, mas uma realidade que pode começar a se manifestar agora. O que significa resplandecer como o sol? Significa irradiar luz, calor, vida e esperança. Essa promessa se revela em nossa existência terrena através da paz interior que transcende as circunstâncias, de uma alegria que não depende de bens materiais
e da capacidade de sermos canais de amor e compaixão para o mundo ao redor. Viver como trigo transformado significa que nossa essência, purificada das falsidades e egoísmos, se torna um reflexo da natureza divina, capaz de iluminar até os lugares mais escuros. Pense nas pessoas que você conhece, ou talvez em figuras históricas, que parecem simplesmente brilhar, não por riqueza ou fama, mas por uma bondade genuína, uma serenidade contagiante, uma força calma diante das adversidades. São aqueles que, apesar dos desafios e tentações, decidiram nutrir o que há de melhor em si, escolhendo a bondade, a compaixão, a fé e a perseverança. Eles demonstram que a promessa de resplandecer não é uma fantasia, mas o resultado de uma vida dedicada a crescer na luz. Essa é a recompensa mais profunda: tornar-se a melhor versão de si mesmo, alinhado com o propósito maior, e ser uma fonte de luz e vida para os outros. A parábola do joio e do trigo é um chamado direto ao autoexame. Diante da distinção clara entre as duas naturezas e seus destinos, a pergunta inevitável se impõe: que tipo de semente está realmente germinando e crescendo em mim? Não é uma pergunta para ser respondida superficialmente ou com base nas aparências externas. É um convite a olhar para dentro, para o terreno do nosso próprio coração e mente. Como podemos identificar se estamos cultivando trigo ou joio? Não se trata de perfeição, todos falhamos, mas da direção que nossa vida está tomando e das motivações que a impulsionam. Oferecemos aqui um pequeno guia para essa introspecção. Considere estas perguntas desafiadoras. Quais são seus maiores medos? Eles paralisam ou impulsionam você? O que te motiva a agir no dia a dia? O desejo de servir e amar? Ou a busca por reconhecimento e benefício próprio? Quais são os valores que você vive, mesmo quando ninguém está olhando? Como você reage à crítica e ao fracasso, com humildade e desejo de aprender, ou com raiva e ressentimento? Sua vida produz frutos que nutrem e edificam os outros, ou semeia discórdia e desânimo? Ser honesto nesta análise pode ser desconfortável. O joio em nós, muitas vezes, se esconde sob disfarces inteligentes. Às vezes, precisamos de ajuda para ver com clareza. Buscar a perspectiva de um amigo sábio, um líder espiritual de confiança ou até mesmo um terapeuta pode ser um passo valioso nessa jornada de autoconhecimento. A parábola nos impele a não adiar essa análise sincera, pois o tempo de crescimento conjunto não durará para sempre. Identificar o joio interior é o primeiro passo para escolher ativamente nutrir o trigo. A parábola, com seus símbolos e seu chamado ao exame pessoal, pode parecer abstrata, mas o poder transformador da sua mensagem se revela de forma concreta na vida de pessoas reais. Existem inúmeras histórias de indivíduos que, ao confrontarem a distinção entre trigo e joio, encontraram a coragem para uma mudança profunda. Suas experiências servem como faróis de esperança, mostrando que a transformação é possível, independentemente do passado ou das circunstâncias atuais. Pense em alguém que viveu uma vida marcada pelo egoísmo, colhendo apenas relacionamentos superficiais e um vazio interior crescente. Ao se deparar com a verdade da parábola, essa pessoa reconheceu o joio que sufocava sua alma. O caminho não foi fácil. Exigiu admitir erros, buscar perdão e redirecionar energias antes voltadas para si mesmo para o serviço aos outros. Lentamente, com esforço consciente e fé, a semente do trigo começou a prevalecer, manifestando-se em atos de bondade inesperados, em uma paciência recém-descoberta e em um contentamento que nunca antes havia experimentado. Há também a história daquela pessoa que, por medo ou pressão, mantinha uma fachada religiosa perfeita, enquanto por dentro lidava com dúvidas e conflitos não confessados. O peso da hipocrisia era esmagador. Inspirada pela parábola, decidiu parar de parecer trigo
e começou a buscar ser trigo de verdade. Isso significou vulnerabilidade, honestidade radical consigo mesma e com alguns poucos de confiança, e um compromisso genuíno com a autenticidade. A jornada trouxe desafios, mas a leveza e a paz interior que surgiram valeram cada passo. Essas são apenas duas pinceladas de um universo de testemunhos. Existem histórias de superação da inveja pela gratidão, do ódio pelo perdão, da desesperança pela fé inabalável. Cada narrativa é única, com seus próprios desafios e vitórias, mas todas compartilham um ponto em comum: a decisão de olhar para dentro, identificar o que precisava mudar e, com a ajuda divina e humana, cultivar ativamente as qualidades do trigo. Elas nos provam que, mesmo em campos misturados, a escolha de brilhar é real e alcançável. Suas histórias nos convidam a acreditar na nossa própria capacidade de transformação e a dar os passos necessários para que a boa semente germine em abundância em nossa vida. As histórias de transformação nos provam que a mudança é possível. Contudo, a parábola do joio e do trigo traz consigo uma nota de urgência que não podemos ignorar. Ela fala da colheita, um tempo determinado para a separação. Essa imagem não tem a intenção de infundir pavor, mas sim de despertar para a realidade do tempo e a importância das nossas decisões atuais. Assim como o pôr do sol anuncia o fim do dia de trabalho, ou a maré que começa a recuar sinaliza a mudança, há um tempo que se aproxima, um momento de acerto final, onde a distinção entre o que foi cultivado se tornará plenamente visível. Este tempo que vivemos, com o trigo e o joio crescendo lado a lado, é um período de oportunidade. A paciência divina não é interminável, é um convite estendido, uma porta aberta para a transformação que não permanecerá aberta para sempre. Cada dia, cada escolha, cada pensamento e ação são sementes plantadas ou nutridas no campo da nossa vida. O tempo é um recurso inestimável. E a maneira como o utilizamos hoje molda nosso estado na hora da colheita. Procrastinar a busca pela verdade, adiar o arrependimento sincero ou negligenciar o cultivo da boa semente é uma aposta arriscada. A parábola nos convida a despertar. Não podemos viver como se a colheita estivesse infinitamente distante. A foice que se aproxima é a realidade do tempo e suas consequências. Ela nos chama a um compromisso imediato com um estilo de vida que reflita os valores do reino: amor, justiça, verdade, compaixão. É o momento de examinar a semente que predomina em nosso solo interior e, conscientemente, dedicar energia para nutrir o trigo. Agir agora, enquanto a oportunidade está disponível, é o caminho para garantir que, no tempo determinado, sejamos encontrados produzindo frutos dignos do celeiro celestial. A urgência da parábola é, paradoxalmente, uma promessa de que ainda há tempo para escolhermos diferente. Diante da urgência e da oportunidade apresentadas pela parábola, a pergunta prática surge: como podemos, de fato, trilhar o caminho do trigo e assegurar nosso lugar no celeiro do reino? Essa metáfora para a plena comunhão e propósito divino. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um compromisso diário com o cultivo interior. O caminho para a vida abundante do trigo é pavimentado com escolhas intencionais e práticas espirituais concretas. Cultivar a fé é fundamental. Isso se traduz em confiar em Deus, mesmo diante das incertezas, buscando compreender sua vontade revelada em textos sagrados e meditando em suas promessas. A leitura e reflexão na Bíblia alimentam a boa semente, oferecendo sabedoria e direção. A oração é a conversa contínua com o semeador, buscando sua força para resistir às tentações e sua graça para crescer em virtudes. A semente do amor floresce no serviço ao próximo. O trigo não existe para si mesmo. Ele nutre e sustenta outros.
Servir desinteressadamente, praticar a compaixão, perdoar as ofensas, essas são manifestações práticas do amor que identificam o trigo. A esperança, por sua vez, nos mantém firmes, olhando para além das dificuldades presentes em direção à promessa da colheita. A comunhão com outros, que também buscam viver como trigo, é vital. Compartilhar experiências, encorajar uns aos outros e aprender juntos fortalece a jornada. O celeiro não é apenas um destino distante, mas a experiência presente de uma vida alinhada com Deus, cheia de propósito e significado. Desenvolver um relacionamento pessoal e profundo com o Criador, buscando a orientação do Espírito Santo em cada decisão, capacita-nos a viver de forma que glorifique seu nome e abençoe o mundo ao nosso redor. Escolher o celeiro é escolher viver hoje como parte do reino, permitindo que a luz divina resplandeça através de nós. A parábola do joio e do trigo, com sua clareza e profundidade, nos confronta com a realidade das nossas escolhas e seu impacto eterno. A distinção entre o que colhemos e o destino final é solene, mas a mensagem final não é de condenação, e sim de um poderoso chamado à ação. O tempo de crescimento conjunto ainda está ativo, e a oportunidade para definir nosso futuro espiritual permanece aberta. A parábola nos convida, com urgência e amor, a escolhermos ativamente ser trigo. Comprometer-se com a transformação pessoal significa permitir que a boa semente semeada pelo semeador divino cresça livremente em nós. Significa identificar e remover as ervas daninhas do egoísmo, da falsidade e do ressentimento. É uma decisão diária, um caminhar constante na luz, buscando viver de forma autêntica e alinhada com os princípios do amor e da verdade que Jesus personificou. E embora a colheita represente uma separação para o trigo, ela não é um fim, mas o glorioso começo de uma nova etapa. A promessa de resplandecer como o sol no reino do Pai é uma visão de esperança eterna, de uma vida plena de alegria indizível, paz completa e um propósito que se cumpre na eternidade. É a garantia de que cada esforço para cultivar o bem, cada ato de amor genuíno, cada passo de fé não será em vão. Que essa parábola inspire você a olhar para a sua vida com honestidade e coragem. Que ela fortaleça sua decisão de nutrir a boa semente que Deus plantou em seu coração. O caminho pode ter desafios, mas a recompensa é uma vida abundante, tanto agora quanto na eternidade. Oremos juntos. Pai Celestial, agradecemos pela clareza da Tua palavra e pela paciência que nos ofereces. Fortalece nossa fé para que possamos escolher ser trigo a cada dia. Ajuda-nos a identificar e remover o joio que tenta nos sufocar. Capacita-nos pelo Teu Espírito Santo a viver como verdadeiros filhos do Teu reino, irradiando a Tua luz. Que na colheita sejamos encontrados prontos para o Teu celeiro. Amém. A jornada de descobertas nas parábolas de Jesus continua. No próximo episódio, vamos explorar outra história fascinante que revela mais sobre o reino e a nossa participação nele. Não perca, se inscreva, compartilhe e cresça como trigo, antes que seja tarde